E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou trazendo uma análise completa do fundo imobiliário Vino11, um fundo de tijolo bem conhecido no mercado imobiliário e com um bom dividend yield. Para quem não me conhece, meu nome é Rudinei, eu sou investidor da Bolsa de Valores brasileira, e se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve aqui no canal e ajuda a gente a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Então bora lá começar o conteúdo de hoje. Fundo imobiliário Vino11. Vinci Offices, fundo de investimento imobiliário, é o nome completo do fundo. Ele é um fundo do tipo tijolo e o segmento é de lajes corporativas. O seu IPO foi em novembro de 2019 e ele tem 112.402 cotistas. O fundo tem uma área bruta locável de 86 mil metros quadrados e a taxa de administração é de 1,2% ao ano sobre o patrimônio líquido. O fundo não tem taxa de gestão e a taxa de performance é 20% do que exceder o IPCA mais 6%. O gestor é a Vinci Real Estate e o administrador é a BRL Trust. Vamos ver o objetivo do fundo. Então, o fundo tem por objeto auferir renda mediante a aplicação de recursos correspondentes a no mínimo 2/3 do seu patrimônio líquido em imóveis. Então, no mínimo 2/3 do fundo tem que estar aplicado, 2/3 do patrimônio tem que estar aplicado em imóveis físicos, prontos ou em construção para a obtenção de renda, bem como quaisquer direitos reais sobre os imóveis. Então, o fundo aplica ali, no mínimo 2/3 do seu patrimônio líquido em imóveis, na compra de imóveis prontos ou em construção para estar alocando para terceiros e assim obter renda e receita com os aluguéis que o fundo recebe. O fundo está cotado atualmente a R$ 46,19. Ele tem uma liquidez diária acima de 23 mil negociações. O último rendimento foi de 34 centavos e o dividend yield atual é de 0,69% ao mês. O patrimônio líquido é de 898,1 milhões e o valor patrimonial da cota é de R$ 54,21. Então temos um desconto aqui no PVP de 15%, ficando em 0,85%. Então o fundo está 15% aí descontado do seu valor patrimonial. Agora vamos falar dos ativos que o imóvel tem, da sua diversificação. Ele tem 9 ativos em 2 estados brasileiros, sendo eles Rio de Janeiro e São Paulo, e 69% dos ativos dos imóveis que o fundo tem estão em São Paulo e 31% dos imóveis estão no estado do Rio de Janeiro. Vamos olhar agora como está dividido o portfólio e o patrimônio do fundo. Começando aqui em imóveis. Na parte de imóveis físicos, o fundo tem um total de 1,3 bilhão. O fundo também tem aplicações financeiras de 65,6 milhões. Aí o fundo também tem dívidas a prazo, de 518,9 milhões. Mas esses 518,9 milhões o fundo não tem que pagar tudo de uma vez. É a prazo de obrigações de imóveis que o fundo tem, de imóveis que o fundo comprou. Então ele não tem que desembolsar todo esse valor de uma vez. E o fundo coloca aqui na linha de outros a receber de 20,6 milhões, o que dá um patrimônio líquido para o fundo de 898,1 milhões. Então, pegando toda a parte que o fundo tem em ativos e a receber, e tirando ali aquela parte da dívida, temos o patrimônio líquido de 898,1 milhões. Já aqui embaixo, temos o gráfico mostrando a porcentagem da receita do fundo dividido por cada locatário que o fundo tem. Então, são vários locatários que o fundo tem. Na verdade, são 12 locatários. O maior deles, que tem maior representatividade na receita do fundo, é a Globo, a Rede Globo de televisão, com 38% da receita, representando 38% da receita. O segundo maior aqui é a Vinci Partners, representando 18% da receita. A Vitacom, representando 12% da receita. E aqui tem outros, como a CIA, que tem aqui uma representação de 5% na receita. Tem também aqui a revista Abril, representando 3% da receita, entre outros aqui com menores porcentagens da receita. E aqui no gráfico a gente consegue ver o setor de atuação de todos os inquilinos do fundo. Começando aqui a maior parte, como é a Rede Globo, tem a maior parte da receita, traz a maior parte da receita para o fundo, a maior parte aí do setor de atuação é a comunicação e mídia, representando 43%. Já
O financeiro representa 12%. Temos aqui construção e serviços imobiliários representando 12%. Coworking representando 7%. Coworking é uma espécie de escritório compartilhado, é uma forma de escritório compartilhado. Temos aqui escritórios de advocacia representando 6%, o varejo representando 5%, saúde com 3%, setor de seguros também representando 3%, e o setor de transportes e logística representando 3% aí também nos setores de atuação do fundo. E todos esses locatários, eles têm contratos com o fundo. E existem aqueles dois tipos de contratos, contratos típicos e os contratos atípicos. Aí o fundo tem esses dois tipos de contratos aí com seus locatários. 29% desses contratos são de forma típico e 71% são contratos atípicos. Atípicos geralmente são contratos de maior duração, de mais longo prazo. E aqui no gráfico abaixo a gente consegue ver a vacância que o fundo tem. O fundo tem hoje uma vacância física de 4,2% e a vacância financeira do fundo é 0. Então, um fundo com uma vacância bem baixa, bem tranquila aí nessa questão aí da vacância dos seus imóveis. Agora vamos ver aqui a rentabilidade e os dividendos do fundo. Começando pela rentabilidade. Nos últimos 6 meses, o fundo trouxe uma rentabilidade de 4,76%. Já nos últimos 12 meses, a rentabilidade foi de 11,76%. E se a gente pegar esses 11,76% e dividir por 12, vamos ter uma rentabilidade de 0,98% ao mês. Para um fundo de tijolo, é uma boa rentabilidade. E desde o IPO, o fundo trouxe aqui uma rentabilidade de 26,95%. O IPO do fundo foi em novembro de 2019, então já fazem 30 meses, e se a gente pegar esses 26,95 e dividir por 30, a gente vai ter um total de 0,89% ao mês. Mesmo aí nesses 30 meses, o fundo teve uma boa rentabilidade. Lembrando que aqui, logo no começo de 2020, a gente começou ali a pandemia. Então, o fundo trouxe uma boa rentabilidade, apesar de todos os problemas que o fundo teve aí com as lajes corporativas, que foram bem atingidas por conta da pandemia. E uma coisa bem interessante que alguns fundos imobiliários trazem nos seus relatórios são a estimativa de distribuição de rendimento. Uma estimativa que o fundo tem de quanto ele vai distribuir de rendimento para os seus cotistas. E o fundo traz aqui uma estimativa de 0,32 centavos a 0,36 centavos. Então, claro que é uma estimativa, não é nada certo, não é uma certeza, mas é uma estimativa e isso ajuda nós, investidores, a termos ali um controle de mais ou menos quanto vamos receber aí nos próximos meses do fundo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like. Se ficou alguma dúvida ou alguma pergunta, pode deixar nos comentários, que eu vou estar respondendo para vocês. E vou pedir de novo que você se inscreva aqui no canal e ajude a gente a continuar crescendo e levando conteúdo de investimentos para cada vez mais pessoas. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.